vou falar, ele falou sobre filosofia. Eu vou falar sobre ação baseada na filosofia. E acho que o momento, né? Eu passei 10 anos pesquisando esse assunto, que já está para ser apresentado ao público. Lógico, eu tenho apresentado, dado entrevista, essas coisas, uma palestra aqui, mas só que eu ainda não mostrei, né, a fundo o que eu fiz. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Primeira coisa, né, que eu quero falar, que eu gostaria que nós ficássemos tranquilos, abríssemos nossa cabeça, porque é necessário, o objetivo aqui é repensar o nosso país, a situação do nosso país. De maneiras que você vê que a condução está tudo errado, sabe? Não tem, você vê que nós estamos no alvo aqui e o alvo está aqui da corrupção. Então o objetivo hoje é que vocês, que vão conviver mais com o problema do que a minha geração, comecem a ver as ações necessárias que devam ser tomadas. Você pode passar? Né? Isso aqui são meus dados aqui, eu tenho essas páginas aí. Eu tenho uma página aqui da UF, que eu ministro a disciplina Auditoria Social, e eu vou explicar para vocês rapidamente o que é auditoria social. Antes disso, eu só queria falar uma coisa aqui para o filósofo, que você conhece a Zoé do Parlamento Grego? Não. Ela vai estar aqui no Brasil, dia 7 de novembro, já até comprei passagem para Brasília. Eu estou tentando saber, ver se tem condição dela vir até o Rio, e vamos ver se existe possibilidade, né, dela dar uma palestra aqui, porque ela vai dar palestra. Agora, o problema dela é arranjar um tempo para vir ao Rio, porque ela vai mostrar a fala da Grécia. Sim. Porque, na verdade, não todos estão na Grécia. Aquilo ali foi uma jogada dos bancos franceses e alemães. E outra coisa, a Grécia teve que ser dada. E o mesmo mecanismo de quebrar a Grécia, eles estão tentando no Brasil, na América do Sul também, nesse momento. Então, o objetivo aqui é alertar e começarmos a pensar que ações vamos tomar em relação ao que anda acontecendo, o que está acontecendo. A corrupção sempre existiu e, inclusive, nós sempre fomos, né, escravos. Eu fui estudar, depois de tudo, eu fui estudar ufologia para poder entender um pouco do nosso planeta. E o que eu vejo, né? Mas isso aí as pessoas já sabiam. O ser humano é escravo há milhões de anos. E nós temos que resgatar uma vida tranquila, porque o objetivo é que nós não tenhamos essa vida tranquila, e nós que vamos ter que resgatar isso aí e começar a pensar de uma maneira diferente. E eu vou falar do Brasil hoje, porque vou tentar mostrar mais o Brasil, que é o país mais rico do mundo. Inegavelmente, é o mais rico. Tem a menor população, quer dizer, 206 milhões, né? É o quinto em população, mas para o território que tem e as riquezas que tem. Então, nós perdemos o controle do nosso país, quer dizer, nunca tivemos. Só que agora a coisa está escancarada. O que vocês estão vendo aí vem desde a colonização e muito antes. Só que agora está ficando claro para as pessoas tudo que está ocorrendo. Só que as pessoas não estão conseguindo ver quem é o problema. Onde é que é o problema? Ficamos discutindo, prendendo pessoas, e a causa está totalmente intocável. Então, isso aqui são meus dados, né? Pode andar. Bem, o propósito da mídia, todo mundo conhece o Chomsky, não? Conhecem? Então, ele fala, o propósito da mídia não é de informar o que acontece, mas sim de moldar a opinião pública de acordo com a vontade do poder corporativo dominante. Ou seja, a mídia mente. Inclusive, quem falou isso, o governo mente, foi um jornalista, ele falou em 1950, ele é um dos mais famosos que existiram, né, o Stone, e ele já falava isso em 1950. Todo governo mente. E vamos lá, continuando. E aqui, ó, se você não está, isso aqui é um americano, tá? Se você não está prevenido... Os dois são. Quê?
Os dois, mas esse aqui também é o americano. Ah, porque é por causa da foto ali também, né? É o Malcolm, né? Se não estás prevenido ante os meios de comunicação, o que vai acontecer? Você vai amar o opressor e você vai odiar o oprimido. Que é o caso da Venezuela. A Venezuela está sendo oprimida. Por quê? Porque o petróleo é da família Rockefeller. O que eu estou falando aqui é tudo com dados. Não tem nada, tudo é provado aqui. Ok? Vamos continuando. Isso aqui são as transnacionais do setor mineral. Foi uma palestra que eu dei em São Paulo sobre o nióbio, que eu falei sobre isso. E nós vamos entender qual é o papel da empresa dentro da nossa sociedade. Será que precisa de empresa? Uma empresa que está em 150 países? Para que existe universidade? Na verdade, ela é invasora. A empresa, a grande empresa, não a pequena. A grande empresa ela é uma invasora social. Ela vem, usa todos os recursos, não paga e vai acabando o meio ambiente. Vai se tornando insustentável. Bem, essa é uma palestra que eu dei sobre nióbio. Pra vocês terem uma ideia, eu dei uma palestra em 2015. Isso aqui foi um trabalho dos meus alunos de auditoria social que eu levei a São Paulo. E durante a palestra, tinham 18 mil pessoas ao vivo assistindo. Acho que eram 18 países. Nióbio interessa, o Brasil interessa, não é isso? Porque não foi o primeiro seminário sobre nióbio. E não deixa, o nióbio é intocável. E essa é a maior riqueza do nosso país. Vamos continuando aqui. Uma coisa que a gente precisa também aprender é valorizar os recursos naturais. Não existe tecnologia sem recursos naturais. Precisamos dos recursos naturais. Não tem tecnologia. É a mesma coisa, né, de pedir o outro para fazer um bolo. Você faz o bolo para mim? Tá, eu tenho os ingredientes, eu tenho os recursos. Você faz o bolo? Não faz. Então nós invertemos. É uma inversão social, por quê? Porque os países, como o Brasil, que é o mais rico do planeta, ele tem que ser um país atrasado. A situação também da África. Ah, mas quem está dizendo isso? Sou eu? Não. Quem está dizendo, eu queria que você me desse meus livros aqui. Esse livro aqui, que depois quem quiser ler, esse aqui é lá da Espanha, isso aqui é uma Bíblia. Quem está falando, esse é o Prêmio Nobel de Economia, que ele fala que os países com grande quantidade de recursos naturais serão países atrasados. E ele fala sobre a maldição dos recursos. Onde tem recurso natural, tem controle enorme, externo, dos países desenvolvidos em relação a ele. Então, nós não temos que desvalorizar o que nós temos. Ao contrário, é só um detalhe, por exemplo, os recursos naturais se transformam em commodities, não é isso? 300 trilhões de dólares ao dia na Bolsa de Chicago. O que vocês acham? Não vale nada o recurso natural? 60% é do Brasil, essas commodities. Acho que não precisa falar mais nada, né? Continuando. Bem, isso aí está o título da palestra e dá para notar o que é? Vocês sabem o que é isso? O que vocês veem? O negócio da Mariana? O quê? Aquela questão lá da Mariana, a quebra da Guarda. Não. Não? Não, mas que formato é isso aqui? Isso aqui é um animal? O que é isso? Dragão? Dragão, né? Isso aí é o tsunami de 2004. Isso aí é uma foto da NASA, quem colocar lá, Google, né? Lá no Google Imagem, NASA 2004, vai ver essa foto aqui que é do tsunami. O Masaru Emoto, eu recebi um e-mail dele, na época, né? Ele que me mostrou isso aqui, ele não, mas eu estava numa palestra que ele mostrou, né? Ele falou sobre isso, que a água, quando fica nervosa, ela se transforma em dragão. Então, o que eu sinto assim, né, até você que falou da Grécia, que falou de Platão, é que nós vivemos totalmente fora da nossa realidade. Eles criaram uma falsa realidade
para nos tornarmos escravos deles. E eu fui estudar, e estavam assim, uma palestra de ufologia, eles estavam lá em 10 mil anos, 20 mil anos, milhões, é o mesmo sistema que você vê hoje. Nós somos escravos. Pode continuar, então quem quiser, ver que é um dragão, né? Se somos o país mais rico do mundo, país rico, é o país que tem recursos naturais. Por quê? Você sobrevive com tecnologia, tem um terremoto. O que você vai fazer com a tecnologia? Você vai comer? Você vai beber tecnologia? Isso que nós precisamos, inverter os valores que são passados para a gente. Então aqui, por exemplo, é igual paraíso fiscal em país atrasado. Paraíso fiscal em países atrasados não se reverte para a população. É igualzinho. Ah, mas para a Suíça, que é a central do tráfico internacional do sangue, né, porque tudo quanto é tipo de tráfico está ali, a população se reveste. Uma observação que eu queria fazer, vou colocando os dados assim, né, enquanto eu vou falando, é que no outro dia eu faço parte do fórum dos professores de universidades federais. E alguém postou os 2 maiores salários de professores primários, seria da Suíça e do Luxemburgo. E eu coloquei que eram 2 paraísos fiscais, e que os paraísos fiscais, onde ficam os ladrões que estão roubando o planeta, eles adoram tranquilidade. Vocês acham que eles querem greve? Eles querem violência? Eles pagam os melhores salários. Eles ficam lá, roubando o que está aqui, roubando a gente, tirando o que é nosso. Então, Luxemburgo, que é o local que tem mais pessoas jurídicas do que físicas, e Suíça, que todo o tráfico está ali dentro. Armas, drogas, cadáver, órgãos, mulheres, está tudo na Suíça. Gente, quando eu falei isso, vieram os 10 professores atrás de mim me xingar. Eu tinha ciúme da Suíça, como se eu não tivesse estudado Suíça. Mas depois eu percebi que nós somos controlados. Eu mando as coisas para lá, eles não estão mais publicando, não. Só pode publicar um único pensamento ali. Como nós somos usados. Então, aí eu reparei porque o gente não pode ter tanta gente burra junto, que não consegue falar mal de Paulo Freire, pelo amor de Deus, criticar Paulo Freire, você vê cada coisa e você não acredita. Aí eu entendi, falei, as pessoas que pensam não podem estar postando muito aí, porque não deixam. Vamos então, outra coisa, não se reverte para o povo, e quem está se beneficiando dessa riqueza? São os países envolvidos. Eles controlam Estados Unidos, que é uma colônia da Inglaterra, Europa Ocidental, controla todo o planeta. E tem um detalhe, né? Estava dando aula, estou com um aluno aqui. Essa semana eu estava falando. Então eu fui, já morei em 2 países, fiquei uma época também em outro. Aí fiquei pensando, né? Porque eu visitei várias muralhas. E quando eu estudei Bentham, você que é filósofo, quando eu estudei Bentham fala que as muralhas não eram feitas para controlar as invasões, era para controlar quem estava dentro. Ele não queria controlar a invasão. Mas por que ele não queria controlar a invasão? Porque são os mesmos grupos que mandam no planeta. É uma divisão, ó, esse pedacinho aqui é meu, esse pedacinho. Petróleo é da família Rockefeller. Parte de finanças, principalmente do Rothschild. Hoje eu estava escutando um militar falando do Rothschild, da Amazônia. Normalmente, falando que a Raposa Terra do Sol é exatamente dos Rothschild. Ele falando um militar, general, uma experiência tremenda na Escola Superior de Guerra, comentando naturalmente, a gente sabe disso, são famílias. E é uma distribuição, não tem briga. Não tem comunismo, não tem socialismo, não tem. Todos os governos obedecem a elas. Todas as bolsas, todos os mercados, o OMC, tudo é delas. E qual o objetivo delas? Gente, é recurso natural. Eles odeiam a gente, porque nós utilizamos recursos naturais. Eu fui estudar uma teoria, que não é teoria da conspiração, é a conspiração das teorias, ao contrário, chamada tragédia dos comuns. Eu fui descobrir, falei, gente, está aí.
Nunca existiu, toda a economia se baseou vários séculos em cima dessa teoria, e essa teoria está sendo desmentida que nunca ocorreu. Ou seja, o que dizia essa teoria? Dizia que se não privatizasse os bens a natureza, né, os bens comuns seriam degenerados, ou seja, seriam totalmente deteriorados. E não existiu. Hoje os ingleses estão falando, não existiu. Eles foram procurar essa teoria. As revistas mais importantes de ciência falam dela, mencionam ela, eu também mencionava. Cadê a teoria? Vamos lá. Soberania relativa, o que é? Só volto no início. O que é soberania relativa? Soberania relativa é o seguinte, é a situação do nosso país. Nós estamos ameaçados de invasão. Ah, mas como é que você sabe que nós estamos ameaçados de invasão? Porque eles estão preparando o terreno. Ah, mas onde está isso? Está dentro da contabilidade. Começa a ver o que está. Os seguros, gente, seguro é estratégico. Vocês trabalham com seguro. O seguro mostra, ó, onde é que eu estou indo, o que me interessa proteger. E qual é a estratégia da empresa. Eu nunca ouvi isso, mas eu percebi. Nosso país não está nada bem. Aí eles criaram o grupo dos países envolvidos, que eles já fazem isso com a África, ou seja, a África não pode vender o diamante dela. Você sabia que não pode vender diamante? Não, o diamante é dela. Mas quem tem que vender são os países envolvidos. Ah, porque vai comprar arma. Ela vai comprar arma. Mentira, quem compra arma lá é a Shell e a Nestlé. São os que mais compram arma lá. Não é nada do que fala. Só que ela não pode vender. Isso se chama princípio de Kimberley. Não sei se é processo de Kimberley ou princípio de Kimberley. Bem, o que é soberania relativa, então? É o seguinte, se a Amazônia não tiver condições de manter o pulmão do mundo, ela vai ser invadida. Gente, quem está falando isso é o pessoal da Escola Superior de Guerra, não sou eu. Nós estamos nessa situação. Eu pego o que eles falam e pego os seguros das empresas, que eu estou vendo. Bate. Bem, o ZAID é o órgão que eles criaram, que uma vez eu fui dar uma palestra na França, ouvi um monte de piada, tinha um brasileiro lá, quase bateu no pessoal do ZAID, até ficou falando que era do Opus Dei, foi falar de seita. E eu falei, nunca tinha ouvido falar, mas o que era o ZAID? Eles criaram um grupo para tomar conta, sabia? Nossa, das riquezas eles tomam conta. Então, eles fazem o quê? Eles fazem uma guerra contra o país. O livro que conta essa guerra se chama, eu trouxe aqui, ele é o livro mais lido nas universidades dos Estados Unidos de Administração, nas faculdades de administração, que se chama Assassino Econômico, o americano contando como eles fazem. Eles sempre fizeram isso. Agora, lembrando que o arquiteto da perversidade no mundo não é o americano, é o inglês. O inglês sempre perseguiu e ele fica quieto. Ele controla o preço de todos os minérios no mundo, desde 1800, acho que é 1877. Não tem minério. Mexe lá mexe com a Inglaterra, para você ver. E agora fica juntando Inglaterra, juntinho, né? Estados Unidos, perfeito. Sempre foi. São os mais sanguinários. Europa Ocidental, olha que eu vim de lá, minha família veio de lá. Europa Ocidental com Estados Unidos. A Europa Ocidental sempre foi mais sanguinária. E eles foram e desenvolveram isso dentro dos Estados Unidos. Porque eles sabiam que eles não tinham riqueza para isso. Os Estados Unidos tinham. Só que os Estados Unidos têm problema de água. Estou colocando as coisas. Eles têm problema de água. Por quê? Tem problema de água na Califórnia. Porque a água tem que descer. A água não pode subir. O custo de uma água subir é muito alto. É muito caro. É alto o custo. Então, nós temos que entender, nunca ouvi alguém falar, a não ser o pessoal, esse general, que é um general dissidente, lógico, porque os generais mesmo estão obedecendo a ordem lá dos Estados Unidos agora. Estão dentro da Amazônia. Estão fazendo treinamento na Amazônia. Não tem treinamento na Amazônia. Não tem nenhum treinamento na Amazônia. O que tem ali que um general, para entrar na Amazônia, ele tem que pedir permissão para entrar em determinados lugares, caso tudo com fuzil na cara dele, não pode. Tem que pedir uma juíza autorização para entrar em determinadas áreas
Quando chega lá, a bandeira é de outro local. Aí isso aqui que eles falam, quem paga mais é quem fica. Isso tudo está comprovado. Vamos seguir aqui. Então, eu vim falar de auditoria social. O que é auditoria social? A auditoria social foi um processo que ocorreu nos Estados Unidos, em 1940, 38 a 41, que o objetivo deles era mensurar o que a empresa está dando de volta para a sociedade civil. Então, eles têm vários questionamentos. Você está ganhando milhões de acres de terra, você está ganhando isso, o que você está dando de volta? Esse era o questionamento da auditoria social. Mas como é que começou a auditoria social? Então, vou mostrar o contexto dos Estados Unidos. Crises sucessivas. Por quê? Porque a Europa Ocidental, os reis, a aristocracia, saiu e foi para os Estados Unidos, matou os presidentes, foi matando. Vários presidentes foram assassinados, porque eles queriam criar um banco central privado que criaram, que é o Fed. Então, mas qual era a situação dos Estados Unidos? Monopólios e cartéis. Muitos monopólios e cartéis. Tinha um jornalismo investigativo que eram os Murhackers e os reformas. Os reformas, eles não queriam. Os reformas queriam poder, eles queriam mudar. É isso que nós temos que pensar agora. Qual é o nosso papel aqui? Ser reforma? Esse sistema é inviável. Tem que ser Murhacker mesmo, tem que mudar tudo. Ele não se sustenta. Eu tenho um aluno, cadê meu aluno? Ele chegou na sala e falou, professora, só tem bola de cristal? Não foi? Eu falei, mas por quê? Não, há 3 anos atrás eu fui seu aluno, só falou tudo o que ia acontecer. Mas é uma questão, olha só, de você estar acompanhando o que está acontecendo com o mundo. Só que nós estamos numa fase muito pesada. Essa fase não dá para ficar esperando o outro fazer. É hora de fazer. Bem, jornais investigativos, tinha articulação secular para a criação do Banco Centro-Americano. Ele foi criado em 23 de dezembro de 1913. Na mesma hora criado o que? O imposto de renda. Na mesma hora vem o imposto de renda. Mas, gente, qual o objetivo? É lucro? Não. É controle social. Vamos endividar todos. Não existe dinheiro. É uma mentira. Eu fui perguntar para o cara que visita todos os bancos centrais. Só que esses caras que comandam, eles não falam. Eles são, ó, boca fechada. Aí eu cheguei perto dele e falei, não existe dinheiro. Ah, mas ficou quieto. Só que eu já aprendi também o seguinte, aprendi com o meu professor da faculdade. Ele era da OEA, eu fiz o ERJ, né? Primeiro eu fiz contabilidade. E ele falava assim, quando você tiver que perguntar alguma coisa para alguém ou pedir um favor, jamais fale com a secretária, fale com o motorista. Porque o motorista dele com essa vida dele toda, a secretária já vê de terra e tudo, mas o motorista vê a briga da família, vê ele bêbado, com dor de barriga, vê tudo. E também pergunte no horário, no momento difícil. Fui perguntar a ele, eu estava num tempo, aí ele voltou. Você tem razão, não existe dinheiro no mundo. Visita todos os bancos centrais. Não tem. Não tem dinheiro, gente, que tem recursos naturais. O dinheiro é para nos endividar. Esse grupo comanda isso aqui há milhões de anos. Vai passando de pai, geração em geração. O que é uma empresa? É geração, 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 geração. E se você olhar, por exemplo, vou falar agora da crise da Bolsa de 1929, igualzinha à crise da Bolsa de 1720 na França. Teve crise da Bolsa na França, na Inglaterra. Isaac Newton perdeu tudo na Bolsa, sabia? Depois ele recuperou. E ele ficou muito chateado, ele falou que jamais imaginaria a possibilidade de fraude humana. Não botar a culpa no Lula. É ridículo. Gente, a fraude sempre esteve aí. É um sistema. Ou você entra e vai fazer o que eles mandam. Bem, a quebra da Bolsa foi igualzinha. Na França, com a mesma estratégia. Você vendia ações a prazo, 10% de entrada e 90% financiado. Só que lá você tinha tempo para você recuperar, pagar os 90%. Nos Estados Unidos não. O que eles fizeram? Eles já armaram tudo. Morgan, Rockefeller, Carnegie, tinha um grupo ali, Rothschild, eles já armaram tudo de maneira que eles pediram dinheiro de volta. Quebraram todas as corretoras,
os bancos de investimento, porque falaram assim, olha, eles venderam as ações com 90% a prazo. Só que tinha uma cláusula que dizia que em 24 horas queriam as ações de volta. Quebrou. Simplesmente falaram 24 horas para pagar as ações. Quebraram todo o sistema financeiro. Eram não sei quantos bancos, 15 mil bancos, tem pouquíssimos bancos. Tem mais um detalhe também. Até o Titanic, tão inocente, né? Titanic, acidente, está envolvido nisso. O Morgan era dono do Titanic. Bem, e o financiador do Titanic era o Tesla. Né? O financiador do Tesla era o JP Morgan. E ele queria energia livre. Por isso que ele foi assassinado. Quebraram todo o laboratório dele. Bem, vamos continuando aqui. Quando aconteceu isso, eles queriam acabar com a contabilidade dos Estados Unidos porque os balanços eram falsos. Não era falso. Os balanços não condiziam, não tinham lastro. Que é um bom estudo em contabilidade. Estudar isso. Tanto que depois eles criaram o S-Gap, aí foi feito o Act 1933 e o Act 1934. Bem, para quê? Para que fossem feitas auditorias e eles criaram todo um padrão de contabilidade. E as empresas que tivessem ações na Bolsa seriam negociadas, sofreriam uma auditoria. Só que a briga, que a auditoria seria governamental, mas o privado sempre se mete e ganhou. Porque a gente não tem nada privado, é uma mentira. Tudo é público. Tudo é público. Bem, quem estava nos Estados Unidos, e então em 1938, o presidente Franklin Roosevelt, ele faz um discurso e pede ajuda do Congresso, falou, eu não consigo governar esse país, o setor privado manda no país, com monopólios e cartéis. Dá para seguir aqui? Aí, esse aqui é o discurso dele, está na internet. Ele diz o seguinte, tá? O poder de poucos para dirigir a vida econômica deve ser difundido entre muitos ou ser transferido ao público, né? Que foi ao público democraticamente responsável. Se a atividade econômica organizada e planejada pelo poder governamental, ele diz que a atividade econômica tem que ser planejada pelo governo, né? E não esse poder não deve ser confiado a nenhum grupo, aqui está escrito privado. O setor privado sempre foi corrupto, mas eles fizeram o que depois? Eles misturaram com o público. Mistura, tem que misturar. Aí, vamos continuando. Aí ele vai lá e diz assim, para o presidente Franklin Roosevelt, vai até o Congresso e pede assim, por favor, me ajudem. Aí ele cria um comitê que vai estudar a situação dos Estados Unidos. Bem, aí dessas 30 mil páginas que foram criadas, que levantou toda a situação dos Estados Unidos, 200 e poucas páginas era uma metodologia de auditoria social para auditar as empresas. Só que ele é o precursor, o Krebs, tá? Que ninguém sabe, mas ele fez uma metodologia para auditar um país. Vamos seguir aqui. Aí é criado, né? O Krebs está dentro do quê? Desse comitê que é criado. Qual era o objetivo desse comitê? Era desenvolver profunda investigação sobre a concentração do poder econômico nas grandes empresas e seus efeitos na competitividade dos Estados Unidos. Informar ao Congresso norte-americano sobre abuso de monopólios e cartéis. Dar suporte ao legislativo na criação de leis relacionadas com o tema e recomendações relacionadas à legislação sobre monopólios. Então, olha só, o nosso problema de hoje, do mundo, é um problema que teve em 1940, que teve nos Estados Unidos, já tinha tido na França. Por quê? Porque a família continua no poder, as famílias continuam no poder. Ah, mas como é que continua? Eles estavam aprendendo aqui. Bem, isso aqui, se vocês quiserem depois eu passo a palestra, mas ele está explicando de uma maneira poética o que é um negócio. Ele diz que sem gente não existe negócio, vocês concordam? Mas só que ele está legal ali, tá? Só que está faltando uma parte ali, mas ele está mostrando os Krebs, ele tinha uma maneira de falar perfeita, ele era um poeta da crítica, né? Vamos continuar? Isso aqui eu posso deixar palestra sem nada, só existe seres humanos. Gente, só tem ser humano e natureza, não tem mais nada que isso. Vamos continuar?
Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, foi desfeito, né, o comitê, eles fecharam a SEC americana, não permitiu que os documentos fossem repassados à sociedade civil, embora tenha, todo o trabalho foi apresentado dentro do Senado americano pelo vice-presidente. Aí eles fecharam o sistema para que ninguém tivesse acesso ao que aconteceu nos Estados Unidos. Se aquilo tivesse ido para fora, nós poderíamos estar em outra situação no mundo hoje. Vou continuar. Então, a Wikipedia, até hoje, diz que ela não fala que teve uma auditoria social, ela vai lá para 2009 dizendo da auditoria social na Índia. Não mostra absolutamente nada. Vamos continuar. Ele dizia que, o CREP dizia que a auditoria social não era, né, ele está tentando medir a performance social das empresas. Performance social das empresas. Ele dizia que a auditoria social era um teste ele dizia que era um teste ácido, que não era os documentos, os relatórios da contabilidade. Na época se chamava lucros e perdas. E sim a auditoria social. Ou seja, ele não acreditava na contabilidade. Aqui nós estamos em 1942. Teste ácido em inglês, que eu fui descobrir muito depois, é um teste definitivo. Eu achei porque ele estudou, eu estudei bastante que ele estudou, e ele falava muito sobre, ele estudou a indústria do ácido sulfúrico. Por isso que eu achava que ele dizia isso, mas não é não. Teste ácido é um teste definitivo. Vamos seguindo aqui? Bem, foi dissolvido em 1941. Aí o que eles fizeram para calar a boca? Criaram as agências reguladoras, que é o que nós temos aqui. Só que demorou um tempo ainda para criar as agências. Mas no meu estudo é auditoria social e muitos falam que foi a maneira de calar a boca da população. Foi a criação das agências como nós conhecemos aqui. Essas agências são muito estranhas. Olha só, muito estranhas. Elas são criadas sem lei, dão poder ao privado. As agências reguladoras não pode regular, quem tem que regular é o Estado. E outra coisa, foi calar a boca mesmo. Por quê? Porque quem tem que falar somos nós. Ninguém tem que falar por nós. Então, apresentação, nós temos que ter ação. Os agentes, pode fechar isso aí, só fechar. Os agentes e os bens comuns. Apresentação, olha só, os impactos e os danos. Na verdade, o que acontece? Nós compartilhamos, nós vamos que abstrair e começar a pensar em soluções, porque vocês vão segurar esse abacaxi. Eu nem sei se chega ao tempo de vocês, do jeito que estão as coisas. Olha que eu tenho acompanhado, hein? A coisa está feia. Então, nós não temos mais tempo. A coisa está pipocando, está vindo. Vocês estão vendo os Estados Unidos dentro da Venezuela. Não tem nada a ver com comunismo, nada é petróleo, gente. A briga aí é petróleo. Lá não tem analfabeto. Sabia que a Venezuela não tem analfabeto? Não é questão de comunismo e capitalismo. Esse livro aqui explica. É questão que o recurso natural eles têm que controlar. Essas famílias controlam recursos. Então aqui, o que eles precisam? Da prestação de contas das grandes empresas. São elas, sim, que são o problema do mundo, para a gente. Então, vamos continuar? Aqui, ó, governo, vocês conseguem ver? Formiga, né? O governo tem aquela carinha ali, mas só que ele está servindo as empresas, ele não está servindo a gente. E nós ali trabalhando, vamos comigo, trabalhando, para manter aquele pessoal ali, só na boa. Vamos continuar. Se bem que são todos prisioneiros, até o governo, até a corrupção é prisioneira, tá? Qual é o problema nosso? É local e global. Se as empresas são globais e nós somos locais, nós contamos com os nossos bens daqui. Nós estamos contando com o bem que está aqui local. Mas as empresas não, elas estão em 150 países só pegando os bens de todos os países. Bem financeiro, bem econômico, bem ambiental, serviços, todos os tipos de recursos,
E elas evadem tudo que pode. Mas o objetivo não é, não digo todas as empresas, tá? É no sentido que umas empresas, elas detêm um monopólio de um recurso. Então, para ela, ó, tá nem aí. Outras não. Mas com objetivo, né? Então, por exemplo, o caso do nióbio no Brasil. A CBMM é a dona do nióbio, uma empresa privada, porque ela é sociedade anônima de capital fechado. Mas ali é brasileira, gente, é tudo controlado de fora. Você vai no balanço de uma empresa, no demonstrativo contábil, todos têm paraísos fiscais. Todos, por que toda empresa grande está ligada a paraísos fiscais? E a ordem de fora. São as mesmas empresas das mesmas famílias. Então, qual é o problema local e global? Nós estamos local, nossos recursos são locais, nós vivemos local. Ah, mas como é que as famílias entram dentro dos países? Através das empresas. Elas não querem nem chegar aqui, eles querem tirar. Então as empresas vêm para cá. E as empresas, se nós analisarmos, não são necessárias. Foi uma artificialidade a criação delas. Vamos continuar aqui? E o que acontece? Países do norte e sul. Eu fui fazer doutorado lá fora. Lá fora não tem discussão. País é norte e sul. Norte é desenvolvido e sul é atrasado. Eles poderiam inverter também, botar o sul em cima e o norte embaixo, né? Mas não querem, porque é submissão. Uma maneira de mostrar submissão. Eu quero dizer o seguinte, esses povos desses países também são oprimidos. Menos um pouco talvez que a gente. Mas são oprimidos. Mas aí nós estamos no sul. Eles determinam tudo. Eles determinam o mundo, o que vai fazer. Vamos continuando? Então isso aqui, né? Uma piadinha, né? A direção norte está indo, está vendo o carrinho? E sul. Sul é a pobreza. Quer dizer, a riqueza que é confiscada, roubada. A riqueza não está no norte, ele não tem mais recurso nenhum. Se nós fechássemos a porta, ficaria difícil. Por exemplo, toda a riqueza da Europa está onde? Está na Geórgia, na Europa do Leste. Você ali precisa de quê? Você precisa ali de gasodutos e oleodutos para levar as riquezas de outros locais. A riqueza não está lá. Ele não sobrevive sem a gente. Mas dá uma ideia contrária. Ele não tem recurso. Oleoduto e gasoduto fez todo o nosso nióbio também, né? Vamos continuando. Então, essa é a minha pesquisa. Eu identifiquei assim, criação natural. Ali, lá em cima, não sei se vocês estão lendo, é estrutura. Então, tem o trabalho, que não é emprego, eles criaram emprego, uma maneira de nos tornar escravos. O meio ambiente é local e global. A sociedade civil é local. Ela está dentro de um local. Ela está atrelada fisicamente a um local. Você pode viajar, mas você está dentro de um local. Do outro lado, tem o circunstancial. O que eu quero dizer? É que isso aqui existe. Tem terremoto, tem tsunami, qualquer coisa, isso aqui continua existindo. E isso aqui? Isso aqui é uma artificialidade. É isso que nós temos que mudar. Porque quem governa o mundo é isso aqui. Nós temos que parar com isso. Quer dizer, quem governa é além, são 32 níveis além do presidente da República. 32 níveis acima dele é quem governa o planeta. Então aqui, por exemplo, criação artificial, eles geraram emprego. Emprego. O governo é local e a empresa é local e global. Mas o que acontece com isso? Como é que se processa essa transferência de empoderamento? Ali nós temos os acordos internacionais. Quem são os órgãos que ditam as regras? O ZAID, OMC, das patentes, Banco Mundial, que manda na água aqui. O Banco Mundial disse assim, só quem mexe no aquífero Guarani aqui são duas empresas, uma canadense e outra israelense. Ninguém aqui brasileiro não tem acesso. Vocês sabiam disso? Eles sabem tudo, é uma piada. Eles são os donos disso aqui. Bem, a Organização Mundial do Comércio é das patentes. Eu quero falar um pouco das patentes, por exemplo. Ah, mas professora, né? Eu escuto os alunos falando às vezes. Professora,
Mas aqui ninguém pensa em beneficiar produtos, né? Ninguém pensa em fabricação, ninguém pensa em tecnologia. Mentira! Isso é mentira. Eles primeiro dificultam. Vai ver o NPI como é que está aqui. Mas não é só isso não, tem mais do que isso. As patentes deles vieram daqui, dos indígenas, dos povos originários, a maioria das patentes. Vocês vão ver aqui. E não é, tem mais coisa também. Por exemplo, vocês sabem que quem desenvolveu, ajudou a desenvolver o trem bala do Japão, foram professores, cientistas brasileiros da Unicamp? Depois que desenvolveu, deu uma palestra junto com ela lá em São Paulo, doutora Rosa e doutor Venati, os dois. Ela foi perseguida. Cada dia, ela deu uma palestra, está disponível na internet, é o Nióbio é Nosso. Quem quiser, foi lá no Clube Nacional em São Paulo. Simplesmente, eles trocavam a doutora Rosa de lugar todo dia. Hoje, cada semana ela estava lotada em um local diferente. Ela deu uma palestra chorando. Por quê? Porque quem desenvolveu a tecnologia de nióbio é ela. Vocês sabem o que é nióbio? Alguém sabe o que é nióbio? Vocês sabem que o mundo não faz nada sem nióbio. Ele não faz avião, ele não faz carro, ele não faz foguete, ele não faz satélite. Nós detemos 98% das jazidas. Ele não faz oleoducado, ele não faz nada. Até a energia solar depende do nióbio. O que vocês acham? Cadê o dinheiro do nióbio? Cadê? Eu fui uma palestra, aí fui dessa palestra em São Paulo sobre nióbio, inclusive fui até levar o trabalho dos alunos que ele fez também. E quando chegou lá, está cheio de militar por trás. O homem não me largava. Está cheio de militar. E aí eu fui à palestra do presidente da CBMM aqui também. Tinha militar também. Ou seja, gente, o cara diz, mas a empresa brasileira, gente, isso é piada. E de brasileiro tem, maior índice que tem ali de câncer, inclusive até a esposa dele, né, que faleceu. Eles não tratam os pacientes ali, por quê? Porque se tratar ali faz gerar estatística, leva para outro lugar para tratar. É assim que eles fazem. Porque vocês, quando se mexe com minério, com qualquer coisa, você está mexendo com muita coisa. Por exemplo, mexeu com água, você está mexendo com o sexo dos animais. Tem um problema, acho que é a tracina, que ele provou, o cientista americano, que os animais estavam trocando de sexo. É uma substância que se coloca na água. E foi aquela empresa Singenta, da Suíça, que acabou com o cientista. Se você fala uma coisa, cientista americano. Outra coisa, tem a dioxina, polui a água toda. Vai poluindo. E custa 50 centavos na criação de gado. Coloca no gado, polui tudo. Então ficou claro para vocês isso aqui? Quem mantém isso é o FMI. O FMI está ali para quê? Para monitorar o país. Aqui, aqui nesse livro aqui, dívida dos estados. O FMI está aqui dentro, ele dita. Ele foi lá na Grécia e deu a ordem. Faça isso. Eles mandam. O Banco Mundial é a mesma coisa. Eles servem a quem? Essas famílias que estão nos países envolvidos. Outra coisa, e quando eles emprestam dinheiro, o primeiro empréstimo do FMI, do Banco Mundial, por exemplo, a empresa privada foi no Brasil, com a Light. Quem paga somos nós, vocês sabiam? Bonzinho, né? Vamos continuando aí. Bem, como é que se expropria recursos de um país, que é o caso do Brasil, que é o mais rico do mundo? Primeiro, são os acordos internacionais. Soberania relativa, que é um tema que eu gostaria que vocês lessem. Guerra simétrica, manipulação do clima. Isso aí, geoengenharia climática. Ninguém fala sobre isso. Vocês já viram no céu chemtrails? Quem já conhece chemtrails? Nada, nunca viram? São aquelas fumaças. Aquelas fumaças que Aqueles você vê. rastros de fumaça branca no céu. Rastro químico. Aquilo ali é bala, alumínio e estronço. Para botar a população doente. Depois, dívida externa. Vocês sabiam que o Brasil, eu acho que é 50% do orçamento do Brasil paga uma dívida que nunca apareceu um documento sobre a dívida? Vocês têm noção disso ou não? Não tem documento. A Maria Lúcia Fatorelli, que para mim é uma irmã, eu passei uma semana com ela lá no Senado, né?
ano passado, não tem documento, tem nada. Mas nós pagamos. Por quê? Porque os cabeças dos órgãos, cabeça do Banco Central, o seu Meirelles, são todos preparados fora do Brasil. Veja o currículo desses caras. O Meirelles, ele era o quê? Ele era conselheiro da JBS. E do Citibank, não, ele é do Banco de Boston. Eu fiz uma visita ao Banco de Boston, fui ver tecnologia lá, aí todos os funcionários sempre queriam chamar Banco de Boston. Aí eu falei, gente, olha só, é engraçado, a gente está no Brasil, dá a impressão, né? Era auditora do banco de sistemas, fui ver o sistema deles também, lá em São Paulo. Bem, dívida, assassino econômico, conspiração das teorias, porque eles criam, isso é teoria da conspiração para o bobão ficar assim ou não. Gente, é conspiração das teorias, não é teoria da conspiração. É o contrário. E governo oculto, que eu fui estudar. O que é governo oculto? Exopolítico. É um governo que comanda o planeta que não tem nada a ver com o nosso planeta. Exopolítica. Então, em 2009, teve uma cúpula na Comunidade Europeia, em 2009, sobre exopolítica. E nós não sabemos nada. Por que não sabemos nada que ocorre no mundo? Bem, como é que funciona isso? O governo local retira recursos da sociedade civil local, é no desenho, tá? E transfere para as grandes empresas globais. Tudo se justifica através da geração de empregos e inovação tecnológica. Gente, a universidade também, ela tem inovação tecnológica. E tem um detalhe também, tá? As empresas entram dentro das universidades, por isso que o professor é mal também, porque ele é pensante, tem condições de pensar, tem maneira, ele pode criticar, ele não tem rabo preso. Tem rabo preso com ninguém, estou aqui. O que eles fazem? Eles desenvolvem tecnologia aqui, mas onde é que ficam as patentes? Nos países desenvolvidos. E como a própria universidade está errada de aceitar isso? Eu fui há pouco tempo atrás, uma palestra lá na FINEP. Foi há pouco tempo atrás, você quer falar? Não. Uma palestra lá na FINEP, aquele cara que abriu a porta. Não foi o que levantou da cadeira de roda? Bem, aí começaram a perguntar patente. Por quê? Porque aquilo é financiamento nosso, público. Não sei nada de patente, gente. Mas está faltando, né, saber onde estão as patentes. As patentes não estão aqui daquilo, porque eu me informei depois, tudo nos Estados Unidos. Quer dizer, eles vêm e usam aquilo que é nosso, desenvolvem, fazem tudo, criam um centro de tecnologia no Rio Grande do Norte, que eu me surpreendi, nunca imaginei que tivesse um centro de alto nível para crianças carentes. Eu não sei o que eles querem com essas crianças. Tá? E não é coisa boa. Pelo que eu estudo, estão lá, quietinhos. Eles estão aqui dentro, o tempo todo. Bem, agora nós temos que lembrar o seguinte, na inovação se utiliza recursos naturais. A mão de obra especializada já foi formada. Estou falando de emprego, né? Os pais que bancaram isso aí, a família que bancou, o aluno que trabalhou, eles já pegam tudo pronto. Ainda diz que são coisinhas que geraram emprego. Emprego em que local, quantidade e qualidade. Precisamos de ser emprego de trabalho, que é um detalhe. Quem gera emprego no mundo, 87% é pequena empresa. A grande empresa, ela vem e pega tudo que é nosso. Pega o dinheiro todo, o governo dá tudo para ela, os bens, vai dando tudo. Não gera emprego não. 13% vocês acham que é emprego? O que vocês acham? Bem, o bem exponencial. Isso ocorre em quase todos os países. A dose, todos os países que elas atuam é igualzinho, todos os governos, porque lembra da muralha, tem um grupinho lá fora, que comanda tudo. É tudo dividido entre irmãos, não tem país. É uma área territorial que você ocupa, mas não tem país, é tudo delas. Bem, a dose retirada de recursos varia de acordo com o nível social do país, desenvolvido ou desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido, a dose é menor. Quanto mais atrasado, gente, o Brasil é um país atrasado. Você vai lá para fora, você vê claramente isso aí. Nosso país não é desenvolvido. Começa até pela organização da informação. Aqui não tem organização de informação. Nenhum órgão fala com o outro. Só centraliza o que eles querem
controlar para o interesse deles. Aí eles dão um jeito de centralizar. Bem, dá para... A senhora não comentou nada sobre a China. Gente, a China é mais uma. Mesmo estando abaixo, É? que a senhora mencionou, o seu mapa ali, norte e sul, Quem tem? ela não está ainda assim sobre a supremacia desses países ao sul? Não, olha só, os donos, a China tem também pessoas de presença nesses meios, tá? Por quê? Porque a China é o maior país do mundo. Acabou de comprar sigilo. Olha só, tem um complô internacional. Eles têm uma meta, eles têm um objetivo. E a China está dentro do objetivo deles. Só que eu passei uma semana lá na Espanha discutindo com o comércio exterior, diplomata, empresário, a situação da China, Índia, Brasil e México. Quando vocês analisam a situação, não é nada bonitinha a situação é muito bonitinha por fora. A China está com uma poluição que ela fica, às vezes, já ficou um mês fechado as fábricas. Subemprego. Vende aquela história, igualzinho a mídia vende qualquer coisa. Uma mentira. Meus alunos fizeram um trabalho, e não foi só um trabalho, só um não, mais de um, mostrando como funcionam as empresas, os trabalhos lá. Por exemplo, se você é um cara do campo, se você for trabalhar na grande cidade, você vai ganhar salário menor. Isso para evitar erro. A China tem um problema também de aposentadoria, como até Cuba tem também. Porque quem faz controle de natalidade vai ter problema de aposentadoria, o que o Brasil não vai ter. Isso é uma mentira que eles estão fazendo. Eles querem botar a gente sofrendo. Vamos continuando aqui, né? Então, eu quero dizer só que Tesla, Tesla, eu fui entender o que era trabalho, ligaram aqui para a faculdade pedindo para eu ir no programa da Fátima Bernardes, pedindo meu telefone. Porque a minha primeira dissertação de mestrado é sobre trabalho à distância. E eu tenho uma página. Só que eu não queria dizer, eu queria entender o que é trabalho. Porque trabalho e emprego, eu sei que são a mesma coisa. Eu fui entender o que era trabalho quando eu li Cartas de Cristo. Cristo tem lá YouTube, parte de Cristo explica o que é trabalho. E Tesla, só que eu falei, gente, cientificamente eu tenho que botar dentro de um cientista falando. Eu não posso falar que Cartas de Cristo dentro da academia, senão me batem, né? Aí o que eu fiz? Fui procurar. Aí encontrei Tesla, no mesmo sentido. Olha só, no universo, tudo trabalha. Os animais trabalham, as galáxias trabalham, as árvores trabalham, tudo trabalha. Trabalhar é a função nossa. Enquanto nós estamos vivendo, o coração está batendo, nós estamos trabalhando. O trabalho é vibração. Então, olha só, igualzinho o Cristo falou, Tesla também. Cada ser vivo é um motor orientado à roda do trabalho do universo. Desculpa, está em espanhol. Ainda que aparentemente afetado, só afetado pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Esse é o trabalho. O que nós fazemos tem uma repercussão. O que os animais fazem. Nós fomos educados a dizer que animal é burro, que animal isso, que isso. Não é nada disso. Não tinha os pombos, correio. Tem de tudo no universo. A árvore, ela está trabalhando. Tudo no universo trabalha. A terra trabalha, a água trabalha. O que trabalha é vibração, é vida. Pode continuar. Bem, vamos falar agora, eu vou entrar dentro do Brasil, ok? Eu tenho um cenário agora, tá, vou rápido. Bem, o que acontece com a lei de acesso à informação no Brasil? A lei de acesso à informação no Brasil, ela só contempla o setor público, e mesmo assim de forma parcial. Ela não contempla o setor privado. O setor privado, gente, é o centro da corrupção. O Franklin Roosevelt falou isso em 1940. Em 1876, o presidente dos Estados Unidos falou a mesma coisa. Falou o seguinte: esse governo não governa nada. Esse governo é das corporações pelas corporações, que não consegue governar. Por quê? Porque é a moeda do emprego. Nós temos que mudar isso aí. Bem, então aqui, no Brasil, elas não precisam prestar informação. Para que isso? Ela vem aqui, pega o nosso dinheiro, nossa água, nossa energia, nosso minério, e não presta informação? Não precisa, só as empresas públicas.
É assim que eles dominam. O público tem que ser fraco, o privado ser forte. Por isso tem que privatizar. Privatiza, sim. Quanto mais empresa privada tem um país, mais fraco ele é. Porque essas empresas são públicas nos seus países. Vai lá, eu vou atrás. PLC. Está sempre o PLCzinho lá. Eles fazem uma série de joint ventures, mas elas são empresas públicas. Eles não abrem mão delas. Quando privatiza, como é que fica? O dinheiro da privatização, quem dá somos nós. Via BNDES. Houve um empréstimo de um banco multilateral que nós vamos pagar. E todo o passivo vai para onde? É para o governo. O governo tem todo o passivo das empresas. Bonzinho, né? É assim que funciona. Na Inglaterra, todas as empresas são privatizadas. Que é? A Inglaterra, todas as Não, empresas são privatizadas. elas não são. Quando você vai na origem das empresas, eu vou lá nos balanços dela, pego os balanços das bolsas de fora, está lá o PLCzinho delas. São públicas. Inclusive, eles têm, sim, várias joint ventures. Por exemplo, aquela BHP que fez o acidente de Mariana aqui, provocou o acidente de Mariana. Aquela empresa, eu estudei aquela empresa, dei uma entrevista para o CQC até, eu estudei o caso Mariana, dei uma entrevista para um documentário internacional. O que aconteceu com aquela empresa? Era a Vale. A Vale foi privatizada por quê? Porque ela tem a concessão de todo o subsolo brasileiro. E foi eleita a pior empresa do ano, não sei se você sabe, do mundo, né? Tem muita coisa para falar em pouco tempo. A Vale, a Samarco, eu estudei as três. Eu peguei os balanços das três e você era meu aluno nessa época, porque nós estudamos as três empresas. No caso, a BHP Billiton, vai lá ver, aquilo ali é uma joint venture com a Austrália, mas vai lá na origenzinha, está lá no PLC. Ela é tudo PLCzinho lá escondido. Outra coisa, por que você que Morgan tem a ver com a Eletrobras? Está aqui, vai lá ver. Porque eles criam os outros na composição acionária, esses outros, só que os outros é tipo assim, 40%, é o maior percentual. Eu estava lendo, eu não sei se era a Vale, agora eu estava lendo o percentual da composição acionária, acho que era 40%, era outros. Gente, é uma festa para eles, é uma festa. Eu vou ensinar vocês a verem, vocês vão ver, vocês não precisam ser auditores nem entender muito de contabilidade, não, mas vai lá que eu vou ensinar vocês a ver onde estão os dados. Bem, essa lei aqui é uma piada. Eles controlam o setor público, mas setor privado não. Mas só que o setor privado ganha todos os recursos também. Continuando. Olha, não tem controle sobre empresa privada aqui. Por quê? Eu fui auditor em sistema de banco. Quando você faz uma auditoria, na contabilidade, você tem que bater as contas. Por exemplo, ativo imobilizado, eu vou mexer com passivo não circulante. Eu vou analisar, elas se falam, elas estão juntas. Aqui não. Aqui só a empresa que é controlada é a grande empresa, sociedade anônima de capital aberto, pela CVM. Pode ser mal controlada, não sei, eu estou julgando isso, mas só elas. Essas precisam de dinheiro no mundo. Agora, Mas de capital fechado? capital fechado, olha, outra coisa, só elas publicam também. As offshore, que são os paraísos fiscais, ninguém controla. Elas vêm aqui roubar recursos naturais, gente. Roubar recursos naturais, eu posso garantir isso. Eu vou lá nos demonstrativos contábeis dela, lá fora nas bolsas, ver o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, a BHP Billiton, ela trabalha, ela é pública, inglesa, de Billiton também é velho, tudo é velho. Tudo, gente, nós continuamos com as empresas, orientais da Índia, ocidentais, companhia, assim, continua tudo igual. Não mudou. Está tudo aí com outras caras. Bem, aí eu fui lá, os alunos viram, ela atua em quase 500 empresas, em 500 países, só recebendo dividendos. Você sabe que dividendo nem paga. Ela não faz nada, só fica recebendo dividendos. A BHP Billiton, ela é onde? Inglesinha, pública, lá no finalzinho, vai lá procurar. Então, aqui no Brasil, só a empresa, sociedade anônima de capital aberto que é controlada. Não existe fiscalização. Não tem fiscalização. Mas está lá no governo. Não tem um órgão que fiscaliza. Tinha que ter um órgão só. Você precisa de todos os dados para fazer uma auditoria.
Pô, fui auditora, eu sei como funciona. Continua. Sociedade Anônima Capital Fechado. A empresa mais rica do mundo é brasileira, se chama CBML Itanharaxá. Ela tem monopólio do IOR. Capital Fechado. Grandes limitadas. Olha, eu vou falar rápido. As grandes limitadas foram criadas para danificar o meio ambiente. Como é que é isso? Ah, então esse livro aqui... Lê meus livros, tá? Gente, se não ler, não vai entender absolutamente nada. Eu trouxe alguns. Esse livro aqui, eu acho que todo mundo deveria ler. Só que aqui no Brasil está esgotado. Por quê? Porque esse livro aqui mostra a história das empresas. Olha que eu busquei. Esse é um dos únicos, ninguém conta a história. Então, 1280 já tinha Sociedade Anônima, sabia? E ela está aqui. Eu vou até falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela aqui. Porque vai de família em família. Família em família, família em família, família em família. E outra coisa, como eles atuam em 150 países, você tem vários ramos de negócio, por exemplo, a Philips era a criação de gado. Entende? Depois de lá, elas não têm um negócio, então elas não fariam nunca. Entende que elas estão no mundo? Bem, Quando do livro? quê? Companhia. Depois os livros, no final deixa a professora breve história de uma ideia revolucionária. Dá uma olhada aqui. Esse livro aqui, por um acaso eu estava procurando, a gente encontrei, tanto que eu rabisquei o livro todo. Ele fala no início das companhias limitadas, que ele fala o seguinte, que as companhias limitadas, os pais, o que eles faziam? Construíam arranha-céus em Manhattan e destruíam o Congo belga. Qual o objetivo delas? Maior é danificar o meio ambiente e só pagar até o capital social. Gente, olha só, não é o dinheiro, é o domínio que elas têm sobre a gente. Não é dinheiro. As offshore são de paraísos fiscais. Eu vou falar um pouco de paraíso fiscal para a gente poder entender. Estamos obrigados a publicar. Nenhuma delas publicam nada aqui. Ou seja, elas são invisíveis e a lei de acesso à informação também permite. Não são auditadas também. Além de não prestar contas, além de acesso à informação. Elas estão aqui livres, leves e soltas. Só que o governo está dando tudo que é nosso para elas. Bom, né? Vamos seguir. Vamos lá. Demonstrativos contábeis, né? Eu já falei. Agora, elas não publicam, mas elas recebem. A vitória foi a mais corrupta de todas. Essa época foi quando se estruturou o mundo para destruir mesmo, para ficar do jeito que eles queriam. Inclusive, quem começou o desenvolvimento, industrializou primeiro, foi o Paraguai. Só que eles invadiram o Paraguai. Nós fizemos, os militares também fizeram uma guerra do Paraguai, dizendo, se lembra da guerra do Paraguai, vocês estudaram? Dizendo que o Paraguai invadiu. Para quê? Para beneficiar a Inglaterra e nunca mais saiu disso. E outra coisa, a colônia, até hoje são os mesmos que mandam. E todo o dinheiro foi para a Inglaterra. A colonização, o dinheiro não ficou em Portugal. Ficou muito pouco, vai tudo para a Inglaterra, sempre vai para a Inglaterra. Barão de Mauá que eu digo. Tão bonzinho. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do paraíso fiscal, sociedades anônimas capital fechado. Tem empresas aqui que atuam sem CNPJ, e aqui atuam. E aí eu fui lá fora, ver no website delas, os projetos estão lá fora. Mas aqui no Brasil não tem nada. A gente entrar aqui e fazer a festa, né? Essa sociedade de propósito específico aqui é outra maneira também de evadir imposto, está muito ligada à Minha Casa Minha Vida, a vários tipos de empresa também. Isso é muito técnico. Só quero dizer que é aí que está a situação. Aí é que é o óbvio moral do autor. Pode seguir. Isso aqui é um estudo que foi feito na Suíça em 2011. Alguém conhece isso aí? É um estudo que eles fizeram, que eles chegaram à conclusão que de 49.500 empresas, grandes empresas, só tinham 147 donos. 147 tinham influência. Sendo a primeira, o que tinha que ser, né? A Barclay, que é um banco inglês público também. Tá? Você fala que tem empresa pública, e Barclay é público, banco público, tá? Tem vários públicos. Bem, então,
Então, essas empresas, o que elas fazem? Então, são 147, sendo 50 primeiras bancas. Eu acho, na minha opinião, no nível de estudo que eu tenho estudado, eu acho que não são mais de 10 empresas. Uma controla a água, outra controla o minério, outras finanças, outra petróleo. Rockefeller a gente sabe. A água não sei se é a Suez, sei. Telefônica deve ser a Vodafone, lá na Inglaterra, que não tem aqui. Mas vamos seguindo aqui. Pode. Olha só. Qual é o órgão que cuida dessa junção de empresa? É o CAD. Cadê CAD? Você me confunde, né? O CAD, o que ele faz? Ele simplesmente, uma empresa danificou o meio ambiente, ferrou a empresa, corrupção, vai lá e tira a imagem da empresa. Faz como é que se diz? Uma fusão, uma incorporação. Esconde, a empresa some. Eles fizeram isso com aquela empresa da Índia, que matou não sei quantas mil pessoas na mesma hora. A empresa some, Dow Chemical, some na mesma hora. Você vê que... Acidente Bhopal, exatamente esse acidente. Eles vão, as empresas, o que eles fazem também? Vocês viram aqui o caso do Bradesco comprar o HSBC. O Banco Brasileiro comprar inglês? Gente, é o mesmo dono. E o HSBC saiu no Le Monde Diplomatique, que foi recolhido na hora da ligação dele com o tráfico de ópio no Afeganistão. O melhor ópio é do Afeganistão. Não tem coisa bonita aí, não. Essas empresas não são bonitinhas. Olha só, então, na contabilidade, isso aí está dentro da contabilidade passiva, ativo, não circulante, investimento, ali está o borogodó disso aí. Pode seguir. O Trabuco ainda está sendo investigado. Gente, olha só, se não pegar, para investigar, tem que ver, tem uma máfia que governa o mundo chamada máfia Kazakh. Tem que ir lá na Kazakh. A Kazakh está protegida. Os cabeças que estão aqui, ninguém toca neles. Gente, vamos pensar, a situação do Brasil. Não tem que pegar político, tem que pegar empresa. Cadê? Olha só, como nós invertemos os papéis. Gente, quem tem o dinheiro? É o deputado que está ali ou é a empresa? Ele se corrompeu por quê? Foi corruptivo. Eu acho que eles são prisioneiros, eu não tenho raiva deles não. Eu tenho pena deles. Porque quando você estuda isso, você começa a ver como esse processo começa. O processo não começa de uma vez. Daqui a pouco você vai ver se tem mais do que envolvido. Mas eles conhecem o perfil. Aquele é ambicioso. Aquele gosta de mulher bonita. Aquele gosta de poder. Aquele gosta de carro. Eles sabem como eles vão em cima da pessoa. Só que você começa, daqui a pouco quando você vai ver, você não consegue sair. Não é uma vida, porque eles são prisioneiros. Só que tem uma coisa errada. Primeira coisa, gente, vocês conseguem ver que está errado? De onde vem o dinheiro dos políticos? Vem da onde? Gente, vem das empresas. Eles não tocam nas empresas. Por quê? Porque o Moro está ali, o Moro era o primeiro que tinha que estar preso. Sabe por quê? Porque em 2003 teve o caso Banestar. Esse caso começou a ser apurado em 1997. O Fernando Henrique, que é o grande entregador do Brasil, o Fernando Henrique falou, leva, ele e o Serra deram o Brasil, quando privatizou. Você privatizar é você dar. Olha só, você deu dinheiro para comprar e a dívida ficou aqui, você deu um presente. E outra coisa, ele não privatiza assim bobinho, não. A ordem vem lá de fora, ó, faça isso, tem que fazer. Porque ninguém toca nesse grupo que comanda o planeta. Ninguém toca neles. Eu estava escutando uma entrevista com o Ronaldo Bertrand. Está lá, ex-banqueiro Illuminati. Escuta a entrevista dele. Ele conta exatamente como funciona o sistema financeiro no mundo e o pessoal que controla. Está ali, eu não tenho dúvida. Até a pedofilia está ligada a isso. Ele aceitou tudo, até que quando chegou na hora de sacrificar crianças, ele não quis mais participar. E ele vai ter que ser sacrificado também. E por trás disso estão as seitas também. Seita não tem. Tudo que é escondido tem coisa errada. Ronaldo Bertrand. Você pode ser ex-Illuminati. Bota ex-Illuminati. Banqueiro, ex-Illuminati. Quê? Eu só escrevi
Ex-banqueiro Illuminati, o que você acha? Está no YouTube, são 37 minutos de entrevista. O que ele falou ali, para quem estuda a corrupção, ele foi perfeito. Porque uma diretora do Banco Mundial disse que quem mandava no Banco Mundial não eram humanos. Aí botava que é a mesma coisa dos papas, aquela cabeça, homem carpete, sei lá. Ela também falou sobre isso, mas ele, tanto que, só um detalhe, a entrevistadora foi tão inteligente, que a entrevistadora perguntou assim para ele: você foi abduzido? Ele não respondeu. Pode falar. O engraçado é que na nossa cultura mesmo, a senhora falou ex-banqueiro Illuminati, até para abafar um pouco essa teoria de conspiração ou não, você vê filmes de olhos bem fechados, Código da Vinci, para até acalentar, não, é uma ficção, não é, mas entende? Não, é tudo simples. Olha só, eu tenho agora, gente, o meu amigo estava mostrando, a moda agora estava falando só, essas mulheres, é tudo homem, essas manequins famosas aí. Eu fiquei assim, eu já sabia que o Obama era casado com um paquistanês, isso eu já sabia. Só não sabia que a mulher dele era homem. Gente, sem preconceito, não é o sexo. É que o poder era feminino e ele passou para o poder masculino. Então, para manter o poder masculino, o padrão tem que ser masculino. Então, eles fazem a operação, isso se chama androgenismo. Como você falou ali, androgenismo. Gente, eu nunca ouvi falar nisso. Aí ele está me mostrando todas essas operações, essas mulheres, todas essas modelos, todas famosas, tudo com essa parte aqui. Aí mostra também a mulher que eu já sabia que ele era casado com um paquistanês e morava em Londres. O Obama, que é primo do Bush. O poder não sai das mãos. Se você for na internet, tudo que eu estou falando está disponível lá. Bem, vamos lá, muita coisa, né? Vamos dar uma acelerada. Tá, eu vou ser rápida. Aí o que o governo faz aqui? Primeira coisa, o governo diz assim: Fernando Henrique, que é o pai da corrupção, que eu ia falar do Moro. O que o Moro fez? Cobriu, ele privatizou, acabou com o Brasil, Fernando Henrique, ele e o Serra, que o nome dele é Serra, não é à toa, tá? Aí o que acontece? O Moro estava ali, quem estava aí, o delegado Castilho da Polícia Federal, Operação Macuca, eles tiraram o delegado Castilho e puseram o Moro. Só que o Moro, o CEF estava preso. Ele foi solto. Ele tinha 121 anos de prisão, ficou com um ano só com o Moro. O Moro pegou os funcionários do Banestado, demitiu. Mas os cabeças da corrupção, que já estavam controlados em Nova York, pararam de ficar controlados. O que eu quero dizer, olha só, quem botou o Moro foi o Lula. Gente, entender isso aí, não tem santo. Ele não manda em nada, não manda nem no banheiro que eles vão. É tudo ordem de fora. Tudo é ordem de fora. Pesão aqui, Rio de Janeiro quebrado, que eu vou explicar rapidamente. Bem, vou explicar os mecanismos aqui, tá? Eu quero dizer o seguinte: ele não é santo, nunca foi, e ele está aqui, o Brasil está quebrando. Porque ele não mostra as fraudes das empresas internacionais. Mostra das brasileiras, cadê as internacionais? São todas iguais, todas iguais. Mas vamos quebrar o Brasil. Desemprega. Por que não mostra logo? Por que não mexe com o Uniop? São trilhões. O Uniop são trilhões ao mês. Por que não mexe com as commodities? Bem, vamos lá. Preço, o que é preço? Ó, o governo quer que dá? Doações, incentivos, subsídios. É sem limite. Aí, quando eles falam de milhões para a gente, eles estão dando o quê? Só a JBS foi 1 trilhão. Vai lá no BN10. É toda ela Exim, BN10 Exim, BN10 PA, BN10 Finame, BN10 Operações Diretas. Vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. FINEP, quanto deu? E subsídio não paga. E não deve, não vai pagar. O judiciário é deles também. O judiciário perdoa tudo. O IBAMA vai lá, autua a empresa, o STF vai lá e perdoa. É um sistema que não deixa que nós desenvolvamos. Bem, então vou falar. Preço de transferência. O que é preço de transferência? A empresa vem aqui no Brasil e produz. Vale do Rio Doce produz aqui no Brasil. Mas ela vende para uma subsidiária na Suíça. Então o valor é R$100, vamos dizer. Vou dar que a tonelada lá do aço é R$100. Ela vende para a Suíça por R$10. Todas fazem isso. Por exemplo, o governo da Suíça chegou e falou assim: olha, qual a sua receita anual? 50 bilhões, estou chutando. Quanto você paga de imposto? Eu pago 24%. Tá bom, então você vai pagar aqui 22%. Vai desenvolver
vai ajudar as universidades e também vai ter um escritório aqui gerando serviço. É isso. Aí a Vale vai e vende para lá, só que é o seguinte, ela vende a subsidiária por 10, mas quem vai fazer a venda? Gente, quem vai fazer a venda é a Suíça. Os R$90 do tributo ficou aonde? Ficou aonde? Onde ficou o tributo? Estou perguntando para vocês. Aonde não entenderam, eu explico de novo. Ou seja, ela vende para uma subsidiária, todas as empresas têm subsidiária para paraíso fiscal. O mecanismo é o mesmo. Vende para lá, aí de lá ela vai o quê? Quem vai ficar com o tributo é a Suíça. Então a Suíça está dentro de o quê? De um complô internacional de domínio do planeta. Ela não é um paraíso fiscal à toa. Ela tem permissão. Ligada ao Vaticano. Bem, aí o que acontece? No Ministério da Indústria e Comércio no Brasil, vai dizer que o maior comprador da Vale é a China. Mentira. Nós somos o quê? Fisicamente o produto saiu da China, mas a venda foi feita na Suíça. O tributo ficou na Suíça. Os R$90 de tributo aqui ficaram os 10 só. Todas as empresas fazem isso. Mas é um acordo internacional? É obrigado. O Brasil é obrigado a obedecer esse acordo internacional. A receita, ele é legítimo. Então, os acordos internacionais, vamos para os acordos internacionais. Tem um acordo, a Receita Federal não pode auditar a empresa, isso se chama mandado de procedimento fiscal, sem autorização de Brasília. O Fernando Henrique também criou isso. Então, as grandes empresas estão lá. Bem, vamos lá. Commodities, já falei. Aí, o que o parente fez quando assumiu? Temer assumiu, pegou o parente e botou na Petrobras, dá de bandeja, dá logo, dá tudo. E ele pegou a CETIP e fez uma joint venture com as bolsas de Chicago. E você só consegue entender quando você pega uma pessoa, um dono de uma pequena corretora que se sentiu prejudicado. Você não tem acesso a essa informação. Por mais que você queira entender, só quando alguém denuncia um pequeno corretor, aí que você começa a entender. Gente, está tudo entregue. Aí ele foi para a Petrobras, para dar logo para o Rockefeller. Bem, securitização das prefeituras, isso é o pior. O que está acontecendo? Foi o que quebrou a Grécia. O que é securitização? Securitização é que a dívida ativa do Estado, que o Estado tem certeza que não vai receber, não tem como receber Transbrasil, empresas que faliram, Varig, ele cria uma empresa, é o mesmo esquema de corrupção da Grécia, que fizeram na Grécia, e as mesmas empresas de advocacia, nome é igual, é internacional, esquema de fraude internacional. Nós não vamos resolver fraude aqui. Aí o que ele faz? Você cria uma empresa estatal que vai garantir a cobrança dos impostos. Quem vai pagar é o Estado. Ele vai pagar. E essa empresa que vendeu consultoria vai dar o dinheiro todo. Ele vai quebrar o Estado. Está vendo uma CPI lá em Belo Horizonte, na prefeitura, os estados estão quebrados por causa disso. Eles são obrigados. Gente, a gente precisa entender. O prefeito, o governador, ele não pode dizer que não vai fazer. Ele vai fazer, porque ele está obedecendo ordens. E aqui muito claro. E aqui muito claramente o tesão do Meirelles. O Meirelles é a cabeça aí. O Meirelles é o cabeça que está pegando o Brasil feio, e o presidente do Banco Central, que é do Itaú também. Aquele do Banco Central é do Itaú. O Itaú comprou tudo, né? O Nióbio é dele, porque tem o dono do Nióbio, vamos lá, ele que controla, né? Aí vamos lá, securitização, menor royalties do minério do planeta. Eu sabia? Ninguém paga o DNPL, o minério, o royalty, é o CFEI. E temos o menor, que eu até fiz um quadro ali depois, eu vou mostrar. Bolsa de Londres determina preço de minério. Ele não tem minério, para que determina? Outra coisa. Onde é que está o roubo? Concessão de água. O mundo está sem água. Eu fiquei 3 meses lá na Expo Saragossa. Todo dia eu ficava estudando a água, ouvindo a água. É o evento mais importante que tem.
científica. O mundo não tem água doce, não tem água doce. O Brasil é o país que tem mais água doce. Porque nós temos mais água doce na Amazônia, a Amazônia e a água desce. Então ninguém está abrindo mão da sua água, porque o mundo está sem água. As empresas vêm aqui, produzem, elas gastam 92% da água, nossa, 92% da água, e não pagam. Por quê? Eles não pagam nada, elas vêm, começa a ver se elas pagam. Vai lá nos demonstrativos contábeis ver se elas pagaram. Eu vou ensinar vocês a ver. Como é que vocês veem isso? Tem vários cientistas reclamando disso. E não é só usar água, mas vocês já imaginaram o Brasil ficar produzindo para o mundo todo? O que vocês acham? E outra coisa, danificam a água. Bem, a água utiliza por 92, não paga, existem casos que o governo leva. Onde é que está o roubo da água? Concessão. Você não acessa uma concessão. O que eu li na lei das SAs, que determinadas concessões o governo devolve 50% de toda a receita da empresa. Mas você não acessa a concessão. Então eles têm malhas de ferrovia de concessão, eles têm. Nós andamos de ônibus e o trem lá, né? O trem é para carregar matéria-prima. As malhas de ferrovia são delas. Os portos são delas. Então elas pegam água ali à vontade, sem controle. Outra coisa, elas desviam o leito do rio para a fábrica delas. O que vocês acham? Bem, eu acho que o grande lance é que a concessão tinha que ser clara. Aí que vai matar, porque de concessão, 30 anos de concessão, 20 anos de concessão. Também tem o setor aéreo americano que não paga imposto aqui. Não sei se mudou, mas na legislação do imposto de renda, a empresa americana não paga imposto aqui. E disseram que se pagassem não iriam aterrissar aqui. Eu não sei se continua, porque isso aí tem no manual do imposto de renda, análise, e uma amiga minha faz doutorado no setor aéreo, me passaram esse livro e eu passei para ela. A energia controlada a nível federal, balanço energético federal. Anual, né? Federal anual, todo ano mostra o uso domiciliar de energia, nosso, é de 9,6 esse ano. Ano passado era 9,04. Uma pergunta, para que tanto hidrelétrico? Para que mexer tanto com o meio ambiente? Quem está ganhando com isso? Para que pegar todo o nosso dinheiro e dar para o setor elétrico? Quem está se dando bem com isso? Para que matar tanto índio? Tanto quilombola? O setor elétrico, é para as empresas, elas vêm produzir aqui. Então, olha só, é isso. É tudo financiamento público para o setor privado e nada é transparente. Vamos continuar? Bem, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é mexer com os salários. Vamos no judiciário primeiro. Outra coisa, executivo de empresa privada ganha milhões. Eu digo assim, Coca-Cola, 80 milhões de dólares do executivo. O que vocês acham? Vamos falar dos políticos. Vamos continuar, eu vou terminar a palestra. Evidências, tá? Por exemplo, eu trouxe umas folhas aqui, cadê as folhas? Eu imprimi, tá? Isso aqui é como elas agem. Elas matam mesmo, querem saber, mata cientista, mata o que quiser. E depois elas fazem grilagem. Elas pegam, por exemplo, as terras e fazem grilagem. As empresas fazem grilagem com as terras aqui. Isso aqui que é grilagem? Bem, vamos continuar. Eles estão fazendo, o aquífero Guarani, você não pode fazer um aquífero. Eles me chamaram para fazer um documentário para desconto. Eu fui estudar sobre o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, todo aquífero não pode contaminar. Ele não é descontaminado. Eles estão fazendo frac em cima lá em Cascavel. Ou seja, eles estão matando o aquífero Guarani fazendo frac. Aí tem todo um processo. O que é frac, gente? É tirar gás, resolver o problema dos Estados Unidos de reserva de petróleo. Frac é para isso, tá? Os Estados Unidos está com baixa reserva de petróleo
Então, eles estão fazendo nas Amazônias aqui, com a ajuda da Agência Nacional de Petróleo no Brasil, que teve uma matança agora de indígenas, vocês lembram? No Vale do Javari. O programa, na hora, denunciou, saiu do ar. Tiraram ainda o chefe. Bem, deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Bem, o fracking acaba com o planeta mudar. Vamos seguir aqui. Esse fracasso do xisto ali, como é que é isso? O xisto está sendo feito no Brasil inteiro, tá? Retirada de gás de xisto, né? Está sendo feito na Amazônia, no sul do Brasil, nas Amazônias todas, porque eu tenho uma tabela de todas as Amazônias que estão fazendo. Bem, eu te respondi ou não? Não. Quem quiser ver um documentário, FRAC, o nome do documentário, deixa eu ver, eu acho que é FRAC mesmo, só escrever FRAC, FRACKING. Acho que já tem uns 4. Bem, olha só que gracinha, né? Reino Unido dará apoio para a Agência Nacional de Petróleo desenvolver regulação em gás não convencional. O FRAC, que foi os Estados Unidos, o povo proibiu de fazer isso. Vamos continuando. Evidência. Olha só, tem uma empresa aqui no sul, eu não estou falando o nome das empresas, não, mas tem uma empresa aqui no sul do Brasil que ela simplesmente, ela usa o fenol da produção dela, o resíduo tóxico dela, e põe, ela está pavimentando ruas, escolas, quadras de esporte, até na agricultura. Está muito bom, né? Só que ela está sendo processada internacionalmente. Fenol. Ela usa fenol. É um veneno, tá? Não sei como é quando o sol bate forte, aquele fenol no pavimento. Elas têm portos particulares, mas não desviam do leito dos rios, não fazem... tem uma coisa, as empresas trabalham aqui não fazem seguro para as florestas. Eu até peguei aqui, já vou terminar, tá? O seguro da JBS aqui. O seguro é todo feito para fora. Ela fez um seguro aqui no Brasil de 150 mil. Aí ela fez o mesmo seguro para a Argentina de 70.900. Peraí, eu estou falando em dólares. Para Estados Unidos ela fez um de 443, um valor altíssimo. Eu estou falando de milhões de dólares. Aqui a gente não dá. Outra coisa, comitê de auditoria, põe um pediatra para ser presidente do comitê de auditoria. Imagina, né? Se o cara vai entender alguma coisa do negócio da empresa. Tá? Outra coisa, não paga imposto, não paga multa, não faz seguro. Então elas vêm aqui, tem uma que diz aqui que ela, se tiver incêndio, que ela vai simplesmente, ela vai cuidar do incêndio. Está mapeado, tá? Mas essa aqui é o informe dela. Eu estou trabalhando com os demonstrativos contábeis das empresas. Ela, você que falou isso, está aqui. Tá? Venda, no último dia vai levantar o balanço, vende 1.650 bilhões de terras para a empresa fantástica. Continuando. Bem, isso tudo foi patenteado lá fora, que é nosso. Tá? Isso aqui é uma pequena amostra do que está aqui. Isso aqui, esse cara aqui é do Banco Mundial. Pode continuar. Olha só, menor royalty do mundo. Olha só quanto que paga. Inclusive eu estava vendo que tem uma jazida de diamante maior do mundo. Está vendo esse general falando sobre isso? Que o Rothschild controla. Aqui, gente, tudo que está aqui não está sendo controlado pelo brasileiro. É tudo testa de ferro que está aqui. Não tem empresa brasileira. É testa de ferro. Não tem brasileiro rico. É testa de ferro. Ali. Então, qual é a diferença aqui? Os países. É que sempre nos países deles, o faturamento, eles vão cobrar em cima do faturamento bruto. E no Brasil? É faturamento líquido. Tirou tudo, por todos os impostos, aí eles cobram um royalty. E eles não estão pagando royalty. Se vocês entrarem nas mineradoras, põe lá. É CFEI, que é o nome do royalty, tá? E põe lá, DNPN, não paga. Então aqui, olha a diferença. Todos pagam sobre faturamento bruto. O Brasil não, é tudo líquido. Olha a diferença. E os percentuais, olha o percentual do diamante. ND porque não tem resposta. Vamos continuar.
Em 1877, o presidente dos Estados Unidos já dizia, né? Esse não é mais um governo do povo, para o povo e para o povo. É um governo de corporações, para as corporações e pelas corporações. 1877. Não mudou nada. Não continua mudando. Bem, filmes que eu acho, documentário Drive, que eu acho que é fundamental. O Assassino Econômico, esse livro aqui, que tem PDF, tem também no YouTube, tudo está no YouTube. Paraísos Fiscais, o calcanhar de Aquiles do capitalismo. É um filme, vocês vão ver que é igualzinho aqui no Brasil. TV aberta. Imagina a Rede Globo passar um documentário dele. Capitalismo, uma história de amor, acho que é fundamental. E o Clube de Bilderberg. Que? Capitalismo, uma história de amor é Michael Moore. Do Michael Moore, exatamente. Muito bom. E Clube de Bilderberg, você tem o Segredo, o Milagre, eu acho que vale a pena. Clube de Bilderberg é um grupo que se reúne e decide o que o mundo vai fazer. Ano tal, brasileiro não participa. Seguindo, pode seguir. Esse aqui é simplesmente o Príncipe Charles visitando o aquífero Alterdata. Alterdata não, Alterdata. Bom, né? Eles vêm aqui e visitam. Outro detalhe, por que os campos das universidades públicas estão próximos a mineradoras? Minha pergunta, o que está fazendo lá? Gente, é um sistema totalmente, é a República de Platão. É a Matrix, como nós falamos. Tudo controlado. E eu acho que terminou, né? Tiago, é muita coisa. Gente, eu sou suspeita para falar, mas ficava aqui uma semana só discutindo tudo isso.